Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura de São Paulo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as últimas informações importantes que a gente precisa saber antes de aderir ao PPI que começa amanhã, dia 29 de abril. Dá o like, se inscreve no canal do papai e bom vídeo. Então pessoal, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o PPI, sobre esse PPI 2024, falando dos benefícios, dos prazos, do parcelamento dele, tá? Com mais informações sobre o programa, e eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, tá? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar umas coisas específicas que a gente teve agora no curso no dia 24, quero trazer algumas curiosidades para vocês e umas coisas importantes que a gente tem que olhar antes de aderir ao PPI, tá? Então se você quiser saber sobre os benefícios, sobre as condições aí para você aderir ao programa, assiste aquele outro vídeo, tá? Nesse aqui vai ser um negócio mais voltado para o que você precisa saber antes de aderir. O que eu vou começar falando aqui é sobre o prazo de adesão para o PPI, tá? Quando que o programa vai estar ativo. Então ele começa amanhã, dia 29 de abril, e vai até o dia 28 de junho. Tem gente falando em prorrogação, já tem boatos sobre a prorrogação desse programa aí no final de junho, né? Mas isso não está certo, não tem nada oficial sobre isso, então é legal você contar com essa data de 28 de junho, não fique esperando a prorrogação, tá? E tem uma questão importante sobre essa data de adesão, que é se você vai migrar algum acordo seu, tá? Seja um acordo de parcelamento de ISS, um PAT, um acordo anterior, o prazo de adesão para quem quer trazer um acordo para o PPI é no dia 14/6. Então você tem que ficar atento a essa data, tá bom? Se você tem um acordo que vai trazer para cá, o prazo para adesão é antes, ele acaba antes do dia 28/6, tem que ficar esperto com essa informação. A próxima questão importante aqui sobre a adesão ao PPI é a forma de adesão, tá? Vai ser feito pela internet, através da senha web. Então, se você não tem senha web, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer, e o link para esse vídeo vai estar aqui na descrição também. Não vai ter a carta proposta, então no vídeo que eu falo do PPI, até o PPI de 2021 a Prefeitura podia enviar uma correspondência por correio para você aderir ao programa. Esse ano ela está prevista na lei, mas não vai ser aplicada, tá? Então você não vai receber a cartinha, então só pela internet. Essa senha web, se você quiser desbloquear ela com a gente lá no atendimento presencial, ela é desbloqueada na hora, e se você fizer pela internet, pode levar aí até uns 2 dias para ela ser desbloqueada, tá? Então se você tem pressa de aderir a esse programa, faz o cadastro da sua senha, igual eu mostro no vídeo, que está aqui na descrição, e aí leva para a gente desbloquear no atendimento presencial, que aí o desbloqueio é feito na hora, tá? O site para você aderir ao programa é o Fique em Dia, tá aqui o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, e se você tiver algum receio, alguma dúvida, se está fazendo certinho aí, se você tem algum medo de fazer online, pode contar com a gente lá na Subprefeitura da Casa Verde Cachoeirinha. Vamos estar à disposição lá durante todo o programa para ajudar vocês nesse processo, tá? E importante também, se você tiver alguma dúvida, quer esclarecer alguma questão sobre o PPI, procure a subprefeitura, tá bom? Tem muita gente que pergunta para o vizinho ou escuta alguém falar e tal, são informações não oficiais, e é sempre legal você obter informação diretamente na prefeitura. Próximo item que eu quero comentar aqui é o vencimento da parcela, tá bom? Então, quando que a sua parcela vai vencer? Quando que você tem que fazer o pagamento na hora que você aderir ao programa, tá? Então, as parcelas, em geral, elas sempre vencem no último dia útil do mês, e aí você tem que tomar cuidado, porque não é o último dia do mês, então tem gente que quer fazer o pagamento lá no dia 31 ou no dia 30, dependendo do mês, e às vezes esse dia já passou do vencimento, tá? Tem que olhar o último dia útil. É o caso aqui do mês de junho, que é o último dia útil do mês, é no dia 28. Então tem que tomar cuidado com essa questão do dia útil, porque tem gente que perde a parcela, paga ela em atraso com juros, né? Porque pensou que era o último dia do mês, tá? Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. A única parcela que é diferente é a primeira, tá bom? Então a primeira parcela vai vencer no último dia útil da quinzena posterior de quando você fizer o acordo, tá? Então, por exemplo, agora o programa abre no dia 29 de abril, então se você fizer a adesão ao programa já no primeiro dia dele, no dia 29 de abril, a sua parcela vai vencer dia 15 de maio, que é o último dia da primeira quinzena do mês posterior, tá bom? Então, se você fizer o acordo depois, se você fizer já em maio, no dia 1º de maio, ela vai vencer no dia 31 de maio, tá? Então, a primeira parcela é a única que pode ter um vencimento diferente, as demais vão sempre vencer no último dia útil. E falando em primeira parcela, é legal a gente comentar o valor que vai ser
dessa primeira parcela, tá? Então, a prefeitura vai pegar o valor total do seu débito, aplicar o benefício de acordo com a quantidade de vezes que você está fazendo o seu parcelamento e aí vai diminuir pelo número de parcelas que você escolheu, tá? Mas a primeira parcela pode ter um valor maior. Então, se você tem parte do seu débito com custas do Estado, as custas do Estado não entram nesse programa, tá? A prefeitura só tem competência para parcelar o que é débito dela mesmo. Então, a gente não pode parcelar débitos do Estado. Então, se a seu débito, se a sua dívida tem algum débito estadual, ele vai ter que ser pago integralmente na primeira parcela, tá bom? Então, a primeira parcela pode ser um pouquinho maior, em muitos casos ela vai ser maior, tá? Mas aí as demais ela voltam lá para o valor do seu débito dividido pelo número de parcelas, tá? A gente tem que lembrar também que o valor mínimo da parcela é de R$50 para pessoa física e para pessoa jurídica R$300. Então, se você tiver um débito aí de até uns 3 mil, 4 mil, quiser parcelar em 120 vezes, você não vai conseguir por conta do valor da parcela. E a última coisa para falar sobre as parcelas, sobre o valor das parcelas, né, é a questão que elas são reajustadas mensalmente. Então, tem muita gente que esquece desse detalhe, tá? Ela é reajustada 1% ao mês, mais a taxa Selic acumulada do seu parcelamento. Então, como eu comentei agora há pouco, eu fiz uma tabelinha aqui para falar dos valores da parcela, né, e como que ele vai ser atualizado, tá? Então, venho aqui, ó, fiz uma tabelinha rápida, aqui eu estou colocando só 1% ao mês, então ainda não tem a Selic, mas é uma coisa que a gente tem que considerar, tem que se preocupar durante o nosso parcelamento, tá? Então aqui eu pus um valor de acordo de R$20 mil, já com os benefícios aplicados, então já tirou aqui o seu desconto, tá? E a gente está parcelando esses 20 mil em 120 vezes. O valor da primeira parcela é R$ 166,67, mas o da última já está em R$ 544,62. Então, tem que tomar cuidado e pensar sempre no número de parcelas e nesse reajuste, tá bom? Então, tem muita gente, é muito comum o pessoal chegar lá no atendimento e falar que não está mais conseguindo arcar com o valor mensal das parcelas porque aumentou muito durante o PPI, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe, é importantíssimo observar isso. E uma coisa que eu vou mostrar aqui agora também, eu já comentei no vídeo anterior sobre o PPI, é o valor, tá? A gente está aqui parcelando 20 mil, mas no final de 120 vezes a gente pagou mais de 38 mil, então quase o dobro do valor que a gente parcelou, tá? Então tem muita gente que vai falar que não vale a pena fazer esse parcelamento, tá? No outro vídeo eu falo disso com um pouquinho mais de detalhes, mas aqui o que a gente tem que levar em consideração é se a gente não fizesse o parcelamento, tá bom? Então, aqui os 20 mil já tem o benefício aplicado, então esse débito aqui já ia ser de uns 35, 40 mil, já teve um desconto, e aqui é o valor total depois do parcelamento, tá? Se você não fizer o parcelamento com o PPI agora, e deixar o valor original da multa, do débito, recebendo as multas e juros durante 10 anos, o valor aqui vai passar dos 100 mil facilmente, tá bom? Então, olhando friamente aqui esse valor atualizado aqui, fala, pô, estou pagando o dobro do que eu estou devendo, né? Mas não é bem assim, tá bom? Se você não fizer o parcelamento, o valor vai para o espaço aqui, tá bom? Fica muito difícil arcar com esse valor sem aproveitar os benefícios do PPI. Então vou voltar aqui para os meus slides e falar também dessa questão aqui, ó. Não pode ser pago em qualquer banco, tá bom? Tem que ser um banco conveniado da prefeitura. No curso que a gente fez, trouxeram uma situação para a gente. Ela é rara de acontecer, mas a gente tem que ficar atento e se preocupar com isso, tá? Tem que ser num banco conveniado pela prefeitura para você fazer o pagamento. Vou deixar o link aqui para vocês de todos os bancos que a prefeitura tem o convênio para receber o pagamento, tá? O que acontece? Teve uma pessoa que fez o PPI para pagar à vista, tá? Então recebeu um desconto lá enorme, tá bom? Era os 95%, né, sobre os juros e multas, e ela foi lá e fez o pagamento num banco digital, né, de um desses bancos novos que não tem agência física e tal, e esse banco não estava conveniado com a prefeitura, tá? Levou um tempo até ela perceber que esse pagamento que ela fez não foi debitado do débito dela, o banco devolveu o dinheiro para ela, só que isso levou aí uns 3 meses, e nesse período ela não pôde fazer um novo PPI, tá bom? Então, ela perdeu todo o desconto que ela poderia ter recebido durante o PPI e acabou perdendo esse benefício só porque fez o pagamento num banco que não está conveniado. Então, é muito importante prestar atenção
nesse banco aqui, nessa lista de bancos conveniados, para você não ter um problema semelhante. Outra coisa importante que eu quero comentar aqui, que muita gente pergunta, é sobre certidões, tá? Depois que eu faço o parcelamento, depois que eu pago a minha primeira parcela, quando que eu posso emitir uma certidão negativa sobre meu débito, tá? Seja ele do IPTU, de taxas municipais, de multas, não importa, você não vai tirar uma certidão negativa enquanto não pagar a última parcela, enquanto o seu acordo não estiver lá com a situação de quitado, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa situação de quitado, ela é muito importante, é um detalhe mais técnico do parcelamento, mas a gente tem que observar com cuidado isso, tá bom? Então, pagou a primeira parcela, tem gente que acha que já vai emitir uma certidão negativa e ainda não dá, tá? Tem que terminar todo o acordo, ele tem que aparecer como quitado e aí você pode emitir uma certidão negativa. Durante o período do acordo, você consegue emitir uma certidão positiva com efeito de negativa. Ela tem um prazo de validade menor, ela tem algumas questões, pode até não ser aceita dependendo do caso, tá? Mas aí o que você vai poder fazer durante o acordo é a certidão positiva com efeito de negativa. Tem um vídeo aqui no canal também explicando como solicitar essa certidão. Essa aqui não é só entrar no site e emitir igual a certidão negativa, você tem que pedir para a prefeitura a certidão, tá? Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição também. Outra questão importante da gente comentar aqui, para quem vai aderir ao programa agora, são casos especiais, tá? Principalmente ISS de nota fiscal e ITBI na compra de imóveis, tá? O ISS de notas, você tem que entrar no sistema da nota fiscal e cancelar as notas que você quer recolher o ISS, tá? Tem gente que vai lá e coloca lá como confissão de dívida e acaba fazendo parcelamento de forma incorreta, tá bom? Eu não posso mostrar isso aqui ainda porque o sistema não está liberado, mas amanhã o sistema vai estar liberado e eu vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo de como aderir ao sistema, como calcular os seus débitos. Se os seus débitos não aparecerem lá, como que você informa para o sistema qual débito você quer parcelar, tá bom? E no caso das notas fiscais é muito comum o pessoal colocar lá confissão de dívida e aí não vai resolver a situação, tá? Se for caso de INSS de nota fiscal, você tem que entrar no sistema da nota do milhão, cancelar suas notas e depois parcelar lá pelo PPI, tá bom? Isso aqui eu vou mostrar com mais detalhes quando o sistema estiver aberto. E o outro caso especial é o ITBI, para quem comprou um imóvel, não pagou o DTI, né, que é a DANSP de transação imobiliária, né, o documento de transação imobiliária. Então, quando você compra um imóvel, você tem que pagar o ITBI. Quem não pagou o ITBI, pode parcelar o ITBI aqui pelo PPI esse ano, tá bom? Mas aí você tem que entrar no site do ITBI, emitir a guia, aí você tem que aguardar algumas horas até o sistema reconhecer essa guia, e aí você pode parcelar ela no PPI, tá bom? Também vou mostrar com mais detalhes quando o sistema já estiver aberto e eu já puder mostrar a tela do sistema. Então esses casos aqui não são muito comuns, mas são casos especiais que você tem que prestar atenção nesse detalhe antes de fazer o parcelamento, tá? Se for o seu caso, muito cuidado, muita atenção nesse momento aqui, porque você pode fazer um parcelamento errado e aí acabar perdendo tempo, né, e perdendo os benefícios do PPI, porque quando você descobrir o erro, já vai ter passado o prazo aí para você aderir ao PPI. Então, muito cuidado. Agora eu vou falar sobre o rompimento do acordo, tá? Então aqui a gente tem alguns casos que o PPI pode ser rompido e você vai perder todos os benefícios que você teve. Então, você fez lá um acordo em 50 vezes, você está lá na 30ª parcela, fez alguma coisinha lá, não pagou, tal, a gente vai comentar os casos aqui, e aí você perde o seu acordo, tá? Todo o valor, todo o benefício que você recebeu, o desconto que você recebeu, volta a integrar sua dívida. Os juros que estavam parados, né, congelados durante todo o seu acordo, eles vão ser recalculados sobre o seu débito, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para não romper esse acordo, tá? Então, como que você rompe esse acordo? Se você tiver inadimplente por mais de 90 dias com um pagamento de 3 parcelas, tá? Podem ser parcelas consecutivas, então você não pagou 3 meses seguidos, não pagou lá o quarto, o quinto e o sexto, ou podem ser parcelas também não sequenciais. Então, às vezes você não pagou a 3ª parcela, depois não pagou a 10ª, depois não pagou a 21ª, e aí na hora que você tiver 3 parcelas, a última dela tiver vencida há mais de 90 dias, você vai ter o rompimento do seu acordo. Outra situação de perda do acordo é você estar inadimplente com alguma parcela por mais de 90 dias depois do pagamento da última, né? Então, se você não deixou vencer 3, tinha vencido só uma, né? A 5ª parcela ficou lá em aberto,
você pagou todo o seu acordo, pagou a última parcela, aí você vai ter 90 dias para pagar essa parcela que ficou em aberto, tá? Se você não fizer esse pagamento também, vai ter o rompimento do acordo, tá? E isso acontece muito, tá? É muito triste essa situação, a pessoa fica até desesperada porque por conta de uma parcela só perdeu todo o benefício, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o acordo. E os últimos casos aqui são mais específicos, tá? A situação que ou a pessoa tem uma ação judicial contra a prefeitura discutindo os débitos que estão sendo cobrados, e aí quando faz o acordo tem que desistir da ação judicial, tá? Desistiu da ação, prova para a prefeitura que desistiu. Se você não provar que desistiu, não apresentar a sua petição de desistência, você pode ter o rompimento do seu acordo também, tá? E para a pessoa jurídica, no caso de falência, se mudar a sede para um outro município, tá? Não colocar o parcelamento em débito automático, no caso de pessoa jurídica é obrigatória estar em débito automático o seu acordo, ou se você tiver uma cisão aí da pessoa jurídica e a empresa nova não assumir o acordo, tá? Então, nesses casos, a pessoa jurídica também vai ter o rompimento do seu acordo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha com toda a situação que pode aparecer no nosso acordo, tá? Então, enquanto a gente estiver com o PPI em aberto, enquanto a gente está pagando o nosso acordo, a gente pode tirar um extrato no site e aí a gente vai vendo a situação do nosso acordo, tá? Então, a primeira vez que você faz uma simulação, vai aparecer lá em intenção. Aqui você ainda não tem obrigação nenhuma, tá? Não foi formalizado o acordo, não tem obrigação com a prefeitura, você pode simular quantas vezes você quiser e não aderir ao PPI, tá? Aqui o formalizado é quando você já fez a sua simulação, já escolheu o número de parcelas, tá? E já emitiu a sua primeira parcela. O acordo aqui está formalizado. E o homologado, quando ele começa a gerar todos os efeitos dele, é quando você pagou a primeira parcela. Então você foi lá, fez a simulação, escolheu a quantidade de parcelas e aí pagou a primeira parcela. Nessa hora o seu acordo está valendo e aí você tem todas as obrigações do PPI, tá? Só depois que ele aparece homologado que você está com todas as obrigações aí e tem que arcar com todo o ônus do PPI. Depois do seu acordo homologado, eu tenho mais algumas situações que podem aparecer lá para você no sistema, tá? O cancelado, rompido em rompimento. Então, nessas situações aqui do cancelado, é quando você não paga a primeira parcela, o seu acordo ele é cancelado, tá? Ele não vai estar rompido, ele vai ser cancelado. O negado, aqui de baixo também, é quando você fez um acordo, mas o débito deixa de existir por algum motivo na prefeitura, foi retirado o débito aí do seu CPF, tá? Então, ou do seu imóvel também. Então, nesse caso, ele vai aparecer com a situação como negado. Aqui é uma situação muito rara, mas pode acontecer e pode aparecer isso para você, tá? Aqui, o em rompimento. Essa situação é importante, tá? Ela é a mais diferente aqui dessas situações, porque quando está em rompimento, ainda tem chance de você arrumar o seu acordo, tá? Então, no caso lá das 3 parcelas vencidas há mais de 90 dias, ou um saldo residual depois que você pagou a última, o seu acordo entra em rompimento. Então, quando ele está em rompimento, você tem que fazer o pagamento de todo o saldo devedor até o último dia útil do próximo mês. Então, nesse caso, você tem que pagar tudo que tem no seu acordo, todo o resto do débito, e aí você consegue salvar o benefício, salvar o acordo e manter todos os benefícios que você recebeu quando você parcelou, tá? Então, quando está em rompimento, ainda é a única forma que você tem de salvar o acordo. Se você não faz esse pagamento aqui de todo o débito, todo o saldo devedor, aí ele vai entrar em rompido. E aí não tem mais o que fazer, tá? Quando ele estiver rompido, todo o benefício que você recebeu volta a integrar o seu débito e tem todo o cálculo dos juros do período que ele ficou, que o acordo estava homologado e andando certinho, tá? Então, essa fase de rompimento ainda tem chance de recuperar o acordo. E a última situação que pode aparecer no nosso acordo é quitado. Eu coloquei aqui embaixo uma frase que ela até parece meio óbvia assim no primeiro momento, mas tem que tomar cuidado com essa situação, tá? Então, o seu parcelamento do PPI só termina quando ele tiver quitado, quando tiver a situação lá no seu extrato de quitado. O que acontece é que tem gente que pagou a última parcela e acha que já acabou, tá? E pode haver um saldo residual, pode ter alguma questãozinha a mais aí para ser paga, e aí você já pagou a última parcela, mas o acordo ainda não vai estar quitado. Isso aqui é muito importante para a gente lembrar, tá bom? Para quem tem um PPI em aberto aí ainda de 2017, de 2021, faça o acompanhamento, tá bom?
Pagou a última parcela, passa lá uma semaninha, entra no site, tira o extrato e veja se está lá quitado, tá? O que acontece aqui é que tem gente que faz antecipação de parcelas ou pagou alguma parcela em duplicidade, esse valor vai ser diluído entre outras parcelas do seu acordo, e isso pode gerar lá no final do seu PPI uma diferença aí, às vezes pode ser de centavos, tá bom? Pode ser coisinha aí de 20 centavos, 15 centavos, e essa diferença não vai deixar o seu acordo estar quitado, tá bom? E aí, por causa desses centavos, você pode perder todo o benefício do PPI, tá? É absurdo, é triste, mas acontece. A gente viu situações reais lá durante o nosso curso, então tem que tomar muito cuidado, tá? Pagou a última parcela, espera uma semaninha, entra no site, tira o extrato. Se tiver lá quitado, aí sim acabou o seu acordo, tá? Pagar a última parcela não significa que acabou o PPI, tá? Tem que ter muita atenção nessa parte, porque é um detalhezinho simples que pode fazer você perder todo o benefício, tá bom? Então, atenção com todas essas situações que podem aparecer lá no seu acordo, no seu extrato, e aí fica ligado como que você tem que agir para cada uma delas. E pessoal, para encerrar o vídeo aqui, trouxe umas dicas, tá, que eu quero passar para vocês, coisa importante que a gente vê de casos reais, e aí a gente vai trazendo para ajudar você que está fazendo o acordo agora, tá? Então, o que é importante a gente saber? Cada interessado, cada CPF ou cada CNPJ pode fazer mais de um acordo, pode fazer quantos acordos quiser lá no PPI, tá bom? E aí, o que é importante isso? Se você tem um débito em mais de um imóvel, se você tem 2 imóveis lá com débitos, pode fazer um acordo para cada imóvel, tá? Tem gente que acha mais prático fazer um PPI só para os 2 imóveis, também é possível fazer isso, tá bom? Mas a nossa dica é, faça um acordo para cada imóvel, tá? O que acontece? Se no decorrer do seu PPI, no decorrer do seu parcelamento, um dos imóveis pode ser vendido, né? E aí você, enquanto tiver com o PPI aberto, você não vai conseguir gerar uma certidão negativa e aí você vai ter dificuldade em vender aquele imóvel, tá? Se você tem um PPI para cada imóvel, até é possível você fazer a quitação de um desses PPIs, né? E você vendeu o imóvel, paga todo o PPI, quita ele e aí tira a certidão. E aí, enquanto isso, o PPI do outro imóvel continua lá valendo, continua o seu parcelamento normalmente, tá? Então tem gente que a gente viu casos reais que a pessoa era uma pessoa jurídica, tinha 4 imóveis, parcelou os 4 imóveis no mesmo PPI e aí teve a oportunidade de vender um desses imóveis, mas não conseguiu porque não tinha como emitir uma certidão para esse imóvel e aí a pessoa interessada em comprar não consegue financiamento, tal. Tem umas questões aí que inviabilizaram a venda, tá? Então, se você tem mais de um imóvel, vai lá e faz um PPI para cada imóvel. Essa é uma dica muito legal que vai te ajudar bastante aí se você estiver pensando em vender o imóvel, tá? E também se você tem débitos diferentes. Então, se você tem um débito de IPTU, um de TFE, um de taxa do lixo, faz um PPI para cada um, tá legal? Porque aí você pode ter parcelamentos mais curtos, vão acabar mais rápido, e a sua certidão negativa vai poder ser gerada com mais antecedência, tá? Às vezes o valor nem vai mudar tanto, não vai mudar o seu valor mensal que você vai gastar, você não vai ter alteração nesse valor e você consegue se livrar da dívida aí mais rápido, tá bom? Então, fica a nossa dica aqui para você fazer um acordo para cada tipo de débito e se tiver mais de um imóvel, um acordo para cada imóvel, eu acho que vai ser legal para você, tá legal? Então, pessoal, essas são as informações que eu queria trazer para você aí antes de abrir o PPI, que abre amanhã, para você ficar atento nesses detalhes e essas dicas que a gente traz aqui pela vivência que a gente tem, né, de todo dia estar no atendimento, vendo situações, então essas dicas para ajudar vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.